Regularem. Antes de mais nada, alguns recados, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da UniaSelv, né? Pela oportunidade. Agradecer também o pessoal da TV Zapping, que vai fazer essa transmissão ao vivo. Pode passar para cá, pessoal. À vontade. Que vai fazer essa transmissão ao vivo. Agradecer a presença dos meus colegas aqui de trabalho, Samuel, a minha esposa, a Nayelen, está presente. Eu acho que boa parte de vocês aí a gente já se conhece, né? Acho que quase metade aqui foram meus alunos na faculdade e uma outra boa parte a gente já se conhece do dia a dia aí, certo? Com relação à palestra, eu gostaria de dizer que ela foi construída a partir da minha vida acadêmica, ao longo de 20 anos aí estudando, né? Depois eu vou passar para vocês a minha formação acadêmica, a minha vivência como treinador de futsal, como participação no ACP, né, no futebol profissional, o contato que eu tive com muitas pessoas ao longo da minha trajetória que jogaram futebol, foram treinadores, preparadores físicos e fisiologistas de futebol, e principalmente a ciência, né? Principalmente a ciência que pauta. Vocês vão ver que todos os slides, praticamente, boa parte deles, que a gente for falar de algum assunto específico, eu vou citar os locais de onde eu tirei, depois a gente pode estar disponibilizando para o pessoal da UniaSelv os slides, tá? Para que vocês possam pegar também. Quero dizer também que, na verdade, a gente não vem aqui ensinar nada, né? Tudo na vida da gente é um processo de construção. Então, eu tenho certeza que pela experiência que vocês têm, eu muito mais vou aprender com vocês do que propriamente ensinar. Então, isso aqui não é uma relação de docente com acadêmicos, tá? Isso aqui vai ser uma troca de informações. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, ninguém transfere conhecimento para o outro. A gente transfere algumas informações e essas informações se transformam em conceitos. Principalmente no futebol, a gente trabalha com conceitos. Até porque a gente vê muito o envolvimento passional. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, onde fomos eliminados, a França foi campeã, e é um assunto assim que ele domina realmente o meio esportivo. Tá? Então ninguém vem aqui para colocar na cabeça de vocês uma verdade absoluta. A gente vem aqui para ajudar vocês a construir o conceito de vocês. Assim como em determinados momentos da minha vida, eu também construí os meus conceitos. O último recado antes da gente começar é que assim, até por uma questão de logística e respeito, as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão assistindo a transmissão via Facebook, que posteriormente vão assistir também pelo YouTube, eu sugiro que as perguntas sejam feitas no final, tá? Por que isso? Porque já teve a oportunidade de eu fazer palestra e daqui a pouco você começa a interagir, cada duas palavras alguém levanta a mão e participa e faz uma pergunta, e aí daqui a pouco nós estamos meia-noite aqui e vocês estão esperando para sair da universidade, né? É ruim perguntar? Claro que não. Eu acho que demonstra que vocês têm interesse realmente em aprender. Mas muitas vezes as perguntas que vocês vão fazer, que já aconteceu em outras palestras, elas serão respondidas ao longo do conteúdo que a gente vai aplicar. Tá certo? Então a gente faz da seguinte forma. Como está tendo a transmissão, fica chato para a pessoa que está assistindo no Facebook, às vezes pelo celular, alguém pergunta lá, ele não está ouvindo porque não tem microfone. Então a gente faz a palestra, eu vou procurar interagir o máximo. Quem já me conhece, quem foi meu aluno, sabe disso. E aí, ao final, a gente encerra a transmissão e aí a gente abre para as perguntas, para os questionamentos, para as dúvidas. Depois, eu fico aqui à disposição, tem gente que às vezes tem vergonha de perguntar na frente de todo mundo. Para alguns casos pontuais, eu estou à disposição para vocês, vai ficar meu contato, para que a gente possa também trocar informações. Beleza? Então, a palestra chama-se Ciência no Futebol, Perspectivas Teóricas e Práticas. Agora pifou bem na hora. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em administração de empresas pela Unespar. Muitos podem perguntar por que bacharel em administração de empresas? Porque eu jogava futsal na São Lucas e na época os bancos contratavam os jogadores da São Lucas para trabalhar e jogar para o banco. Então eu acabei entrando, posteriormente o banco exigiu que eu cursasse, né, um ensino superior. Na época não tinha educação física, eu acabei fazendo junto com a minha esposa. E aí depois que abriu o curso de educação física, eu fui da segunda turma da FAFIPA, da Unespar. Então, fiz bacharel e licenciatura junto, naquele momento. Fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo pela UEM. Fiz um MBA em gestão de pessoas pela FATES. Fiz uma pós-graduação em metodologia e didática no ensino superior. Fiz mestrado em exercício físico na promoção da saúde pela Unopar. E estou terminando o doutorado em desempenho esportivo pela Universidade Federal. Hoje eu sou membro do Centro de Performance Física, CPFIS, da Universidade Federal do Paraná. Tá? Eu vou começar com 2 slides de 2 treinadores, né? Para quem torce para o Santos aqui.
Temos só 2 santistas, né? Infelizmente ele acabou sendo demitido, né? Essa frase ele falou ainda no momento em que ele era treinador do Botafogo, e ele disse: se eu estou pronto, ele perguntando para ele mesmo. Não, porque sou jovem? Não. Porque ninguém está pronto, a gente evolui. Temos sempre que buscar a evolução. Com 60 anos, estarei buscando coisas novas, pois o dia que eu estiver pronto, posso parar. Eu acho essa uma das frases mais fantásticas da minha vida. Com toda a minha experiência dentro do esporte, com toda a minha vida acadêmica, com todos os meus estudos, cada vez mais eu me sinto não pronto para continuar. A minha esposa sabe disso. Então, a gente está sempre estudando, sempre buscando se aperfeiçoar dentro dos conteúdos. E o outro treinador é o Guardiola. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro dele, fantástico, ele trabalha muito em... Quem já leu o livro do Guardiola, teve a oportunidade? Vitor, Luan, né? Ele trabalha conceitos, então assim, se você conseguir extrair aquilo do que o Guardiola fala, você consegue ter uma ideia geral do que é o futebol moderno e do porquê, né, Luan? A gente tomou 7-1 para a Alemanha 4 anos atrás, tá? E o Guardiola fala assim: eu sento, assisto a vídeos e tomo notas, é quando a inspiração vem. Nesse momento a minha profissão faz sentido. No instante em que eu sinto, com certeza que sei que vou como ganhar. É o momento em que meu trabalho se torna verdadeiramente significativo. Então, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou um cara extremamente determinado. Ao longo da minha trajetória como treinador, muitas e muitas vezes a gente saía daqui, eu e minha esposa, ia lá em Cidade Gaúcha assistir Jogo da Prata, ia lá em Alto Paraná assistir Jogo da Bronze, ia lá em Astorga assistir Jogos Abertos, ia lá em Maringá assistir Jogo da Chave Ouro, ia lá em Londrina assistir Jogo da Liga Nacional. Então isso fez com que eu me tornasse uma referência na área do futsal. Às vezes, eu, por exemplo, tenho insônia. O que eu faço? Vou estudar. Ponho vídeos do YouTube, vou assistir palestras, vou assistir algum tipo de aula sobre fisiologia do exercício, e é aí que eu tenho esses insights, né, do que eu vou fazer. Tá? Então essa palestra, na verdade, é uma palestra que vai estar sempre em construção. Tá? A gente nunca vai ter ela pronta. Ela foi pautada em algumas experiências, como eu falei, e a gente vai estar sempre melhorando para a palestra seguinte. Quem sabe me dizer aqui o que é o conhecimento empírico? Quem sabe a diferença entre conhecimento empírico e conhecimento científico? Quem sabe e quer me dizer? O que é o conhecimento científico? Vamos começar pelo mais fácil. É algo sistematizado, é algo que a gente aprende na academia. É isso que vocês estão vindo buscar aqui. Aqui acho que é a turma de complemento do bacharel, né? É o que vocês vêm buscar na academia. É algo que é pautado na ciência, nas experiências científicas, né? É algo que tem comprovado cientificamente. Então, por isso que a gente vem para a universidade, por isso que a gente vem para a faculdade, para aprender algo que alguém já estudou, já desenvolveu aquela teoria e que é aplicado para os alunos, tá? E o conhecimento empírico? De uma dúvida de um conhecimento empírico. Como que vocês podem me dar um exemplo de alguém que tem um conhecimento empírico? Quem aqui conhece o Silas, treinador de futebol? Acho que a grande maioria conhece o Silas Sanches, né? Pro lado de cá, né? Diego conhece também, né? O Silas é um cara que eu não sei a formação acadêmica dele, mas com certeza ele não é formado no 3º grau. Ele não fez o ensino superior. O Silas foi meu treinador há muitos anos atrás. O Silas deve ter, brincando, uns 40 anos de futebol, com categoria de base. Então, ao longo desses 40 anos, ele já deve ter jogado em jogos abertos umas 20 vezes contra a Paraíso do Norte. Né? Já deve ter jogado umas 20 vezes contra a Paraíso do Norte. Ao longo desses anos, ele já deve ter ido uns 15 jogos em Mandaguaçu, em Mandaguari, Mandaguaçu. Então, o Silas, quando ele vai participar de uns jogos abertos, digamos que lá em Mandaguaçu novamente, e cai no grupo dele, Paraíso do Norte, ele já tem uma bagagem ao longo da história de vida dele, bom, Fernando, da história de vida dele, em que ele fala assim, pô, Paranavaí e Paraíso do Norte tem rivalidade. Sempre foi assim, o treinador que está lá, eu já sei como é que ele trabalha, né? Ali ele trabalha, eu já sei como que faz. Então, assim, sempre dá jogo bom, sempre tem rivalidade. Oh, o campo de Mandaguaçu, eu sei que à tarde bate sol do gol da direita para a esquerda. Eu sei que tem um lado do campo ali que é mais duro o gramado. Ali o lado do goleiro ali não tem grama do lado direito. Isso ele não aprendeu na academia, isso ele não aprendeu na faculdade, isso a vivência traz para ele. Tá? E isso é tão importante quanto a experiência, o conhecimento científico. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se não todos, praticamente todos, né, Samir, trazem uma bagagem
de conhecimento empírico da vivência de vocês. Até porque nós somos a única área, educação física, em que quando a pessoa escolhe cursar educação física, ela já fez educação física, né? Porque, por exemplo, a gente faz desde o primeiro ano, segundo ano, terceira série, não sei como é que está agora a obrigatoriedade, até lá no ensino médio a gente faz educação física, depois a gente vai fazer educação física. O médico não faz medicina lá no começo, ele não pratica medicina lá, para depois ser médico. Então a gente tem essa bagagem, então a gente tem um certo conhecimento empírico. Outro exemplo de conhecimento empírico são as nossas avós, né? Elas vão pegando receitas das bisavós, das tataravós, então elas já sabem qual é a quantidade de sal, de açúcar que vai, sem ter estudado aquilo. Alguém foi passando aquilo para ela, elas foram adaptando, foram criando receitas próprias e aquilo foi dando certo. Quem mora no sítio aqui sabe que as pessoas que vivem, né, no campo, elas têm um conhecimento empírico fantástico. 10 horas da manhã você está conversando com um homem do campo, o cara fala assim para você, vai chover lá por umas 3 horas. Você olha para o céu, está tudo limpo. Às 3 horas da tarde começa a chover. Porque ele já conhece pelo vento, né? Talvez pela temperatura, ele já conhece pela época do ano, ele já sabe que aquilo ali vai acontecer em determinado momento. Então isso é conhecimento empírico, tá? Então qual dos dois é melhor, o conhecimento empírico ou o conhecimento científico? A junção dos dois, tá? Então assim, hoje a gente precisa, eu conheço pessoas, por exemplo, que vêm da área acadêmica e chegam no campo profissional e não sabem o que fazer. Se formam e de repente não conseguem atuar. E a gente tem pessoas, por exemplo, que atuam há 40 anos num segmento esportivo que o cara não tem conhecimento nenhum científico. Então o ideal é você conciliar os dois. Às vezes, como você é jovem, você começa pela faculdade, né? Pela faculdade, e aí você consegue ter o conhecimento científico para depois ter o conhecimento da prática, a tua vivência, que é o conhecimento empírico. E às vezes algumas outras pessoas, como eu estou vendo o perfil da turma, são pessoas que já estão na prática há um bom tempo e que estão buscando na academia esse conhecimento. Só que hoje a gente vai falar basicamente sobre o conhecimento científico, tá? Voltado para o futebol. Eu não ligo de vocês mexerem no celular, tá? Desde que não atrapalhe a palestra, a não ser que esteja assistindo pelo Facebook a palestra. Então, assim, não sou ferro e fogo a ponto de ficar implicando, mas a gente observa. E eu vou chamar, se eu conhecer pelo nome, eu chamo pelo nome que a gente vai mexendo. Então, treino é treino, jogo é jogo? Ou treino é jogo e jogo é treino? Na opinião de vocês. Treino é treino e jogo é jogo? Ou treino é jogo? Quem acha que a primeira frase é verdadeira? Quem acha que a segunda frase é verdadeira? O resto não acha nada, né? Está em dúvida. Na verdade, assim, existia um treinador que chamava Neném Prancha, há muito tempo atrás. Ele dizia assim, treino é treino, jogo é jogo. Por quê? Porque antigamente, qual era a logística de um time de futebol? Eles faziam ginástica. Eles não faziam um treinamento pautado na ciência. Se você pegar treinamentos, fotos, assim, porque vídeo não tinha, seleção da década de 70 era isso aqui, Os caras faziam polichinelo, faziam tudo lá, corriam. Quem jogou futebol aqui, treinou na CP há um tempo atrás, lembra? Se corria 7, 8 quilômetros, cara. Fazia aquelas corridas em trilha, ia lá longe, voltava. Né? E os treinos com bola, era coletivo, era o banguzinho que era o time reserva contra o time principal normalmente desmotivado e o banguzinho dando no meio para ganhar a posição. Hoje não existe isso mais, tá? Então hoje dizem que o treino é jogo e o jogo é treino. Rafael, por que o treino é jogo e o jogo é treino? Obviamente eles tentam aproximar na intensidade e no volume do treino aquilo que se faz no jogo. Então hoje, por exemplo, você tem a intensidade do treino pautada no que você vai fazer no jogo. E é isso que a gente vai ver nos instrumentos de mensuração de carga de trabalho no futebol. Então você trabalha na intensidade que você joga. E por que o jogo é treino? Porque, na verdade, numa sistemática de periodização, a gente tem um microciclo e um macrociclo. Vocês vão ver isso possivelmente, quem não viu vai ver mais para frente. Então, o jogo é o pico de intensidade do teu microciclo. Então, ele faz parte do teu treino. Rafael, por que isso? Porque se joga no domingo, na segunda tem que recuperar, na terça você vai começar um novo período de estímulo, na quarta você jogou de novo, na quinta você recupera, então você faz parte de um microciclo, onde ele é a intensidade máxima de um exercício, tá? de uma periodização. Então hoje, não é correto eu te dizer se a forma certa é o treino é jogo e jogo é treino, ou se o treino é jogo, o jogo é treino. Eu acredito que nós evoluímos tanto na ciência, na ciência, que para mim o treino é jogo e o jogo é treino. Tá certo? Para cá. Não está funcionando direto lá. Componentes de um jogo de futebol. Então a gente tem tudo que interfere na ciência do futebol. Tá? Tudo que interfere na ciência do futebol.
Corridas, então os tipos de corrida. Antigamente eu vejo que tem algumas pessoas aqui que são mais velhas aí, que manjam de futebol, já jogaram futebol, se não amador, talvez até profissional. Antigamente se dizia assim, ó, pô, aquele cara está bem condicionado, ele correu 11 quilômetros numa partida. Hoje, a distância total percorrida, ela não é parâmetro para te dizer que o atleta está bem condicionado ou não. E a gente vai falar lá na frente. Saltos, né? Hoje se salta muito no futebol, seja na parte defensiva, na parte ofensiva. Então isso interfere também na questão fisiológica do atleta. Temperatura. Imagina no Brasil, um clube vai jogar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Curitiba, 0 graus. Daqui a pouco o cara vai jogar lá no Ceará, em Fortaleza, 40 graus. Cara, isso dá uma disparidade do tamanho do mundo do ponto de vista fisiológico, tá? Muito grande. O gramado. Hoje no Brasil melhorou muito porque a gente tem essas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo. Mas antigamente, você ia jogar no Mineirão, o campo tinha 120 metros por 80, grama Mato Grosso, dessa altura você não enxergava a chuteira do jogador. Daí você ia jogar lá na Vila Capanema, um campo de 106 por 68, uma grama rala e úmida. Isso tudo interfere na parte fisiológica do atleta, por mínimo que seja. Chuteira. Se você usa chuteira de trava alta, trava baixa, uma chuteira mais leve, uma chuteira pesada, isso varia de acordo também com a tua posição dentro de campo e o estado do gramado que você vai jogar. E principalmente essa imagem, né, das disputas territoriais. Né, é um jogo de contato. E hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo responder por que as pessoas às vezes dizem assim, é um absurdo o jogador de futebol não conseguir jogar 3 vezes por semana. Por que o tênis joga todo dia? Porque são valências físicas diferentes, são periodizações diferentes, são variáveis intermitentes diferentes, períodos de recuperação diferentes, periodização anual diferente, piso diferente, pegada diferente, sobrecarga articular diferente, não há contato físico. Eu poderia enumerar 20 coisas para te dizer que é diferente. Né? Então não dá para comparar. Não dá para comparar. As duas têm a sua importância, as duas têm as suas demandas fisiológicas, mas dizer assim, o futebol não pode jogar 2 vezes por semana e o Roger Federer joga 15 dias seguidos. Depois ele fica 2 meses se recuperando, fazendo um tratamento. A periodização dele para aquela competição é diferente. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o que a gente ouve, muitas vezes de radialista, né? Por que o vôlei joga todo dia no Grand Prix? Por que o outro? São diferentes, tá? São diferentes e tem que ser tratados de forma diferente. Para cá. Aqui são algumas demandas que a gente tirou da literatura. Então, os atletas percorrem aproximadamente de 9 a 13 quilômetros em média por partida, podendo perder até 3 litros ou mais através do processo de sudorese. Alguns podem percorrer até aproximadamente 15 quilômetros, com um consumo que pode chegar de 20% a 90% do glicogênio em um jogo. Tá? Aproximadamente 50 piques de até 50 metros em alta velocidade. Vocês já pararam para pensar que em 90 minutos o sujeito dá 50 piques de 50 metros? É quase um pique a menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos ele dá um pique de 50 metros, fora as outras valências físicas que ele usa durante o jogo. A energia necessária para um jogo é em torno de 1.400 calorias, sendo aproximadamente 88% aeróbia e 12% anaeróbia de alta intensidade. Então, aeróbia, tudo aquilo é baixa intensidade. É a hora que você vê o atleta caminhando no campo, é a hora que você vê o atleta trotando. Rafael, e o anaeróbio? O anaeróbio é a hora que ele sobe para cabecear, é a hora que ele chuta, é a hora que ele dá um sprint para ir atrás da bola. Dizem que, apesar de ter uma predominância aeróbia, o jogo de futebol se resolve no anaeróbio. Ou alguém contraria o Romário. O Romário era puramente anaeróbio, ele ficava parado andando o jogo todo. Pintava uma bola, ele disparava, e através do anaeróbio dele é que ele fazia a diferença. Assim como o Messi, o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo também. Né? O Cristiano Ronaldo, ele não é o Cristiano Ronaldo porque ele corre 14 quilômetros. Ele é o Cristiano Ronaldo porque talvez em 800 metros que ele faça durante o jogo em alta velocidade, ele faz em alta velocidade. Ele é preciso nessa alta velocidade. Tá? Então, isso é uma informação muito importante. O jogo ele é intermitente no sentido de que usa diversos sistemas energéticos, mas o que predomina realmente hoje, para efeito de treinamento, é o que resolve o jogo, é o anaeróbio. Por isso, hoje não se preconiza mais treinos de volume alto e baixa intensidade. Hoje é alta intensidade e volume baixo. Tá? Num jogo de futebol, chegam a ter de 1.200 a 1.400 ações musculares de 2 a 4 segundos. Então, você vê, tem 50 piques de 50 metros e 1.200 a 1.400 ações. Que são isso? Saltos de 2 a 3 segundos, mudanças de direção. Então, são 1.200 a 1.400 ações musculares de 2 a 4 segundos. Rafael, o que representa isso? Isso é uma fibra muscular, tá? Aliás, é uma fibra muscular
pré-exercício e pós-exercício. Então, o normal de um indivíduo é isso aqui, ó. Tá? A gente tem essas linhas E, não sei se vocês já tiveram fisiologia para quem fez a licenciatura, né? A contração muscular se dá pela aproximação das linhas E, como se fosse a raiz do meu dedo, né? Tem todo um processo fisiológico, actina, miosina, despolarização, isso causa uma aproximação e acontece a contração muscular. Quando ocorre o relaxamento muscular, essas linhas E se separam, tá? Para depois uma nova contração muscular. Após um jogo de futebol ou uma atividade muito extenuante, agora funciona quando não precisaria, ela fica nesse estado, né? Então aqui as linhas E, certo? Elas se aproximam, se encurtam, né? Realizam um encurtamento para ter a contração muscular, e aqui no final do jogo. Daí eu pergunto para vocês, você acha que nessas condições ela consegue realizar o encurtamento com qualidade? Elas conseguem fazer esse trabalho? Né? Por isso que às vezes quem joga futebol aí, pô, o cara ali a cabeça pensa, mas a perna não acompanha. É isso aqui, não vai acompanhar nunca. Você não consegue mais ter qualidade na tua contração muscular. Certo? E aí a gente vem as funções do fisiologista. Eu vou dar uma passada rápida, porque senão ele fica pulando muito devagar. Então, quais são as funções de um fisiologista? Controlar o volume, primeiro controle e monitoramento. Controlar volume de treinamento, então hoje se preconiza muito no futebol pouco volume e muita intensidade. A intensidade do treinamento, eu vou falar talvez aqui por mais óbvio que seja, tem pessoas que não são ligadas à área do futebol ou à área do treinamento. Volume é a quantidade, intensidade é o quão intenso o teu exercício é. Então, para a gente traçar um paralelo, uma corrida de 100 metros, ela tem uma intensidade alta e um volume baixo. E uma maratona tem um volume alto e uma intensidade baixa. Quer dizer, para mim não é baixa correr uma maratona, mas do ponto de vista fisiológico é uma intensidade baixa. A individualidade biológica, o que é isso? Apesar da fisiologia ser única, cada organismo responde de uma forma. Tá? Por isso que a parte de fisiologia ela não acaba nunca as pesquisas, porque uma hora o cara estuda sedentário, daqui a pouco ele estuda obeso, daqui a pouco ele estuda mulher com homem, daqui a pouco ele estuda portador da síndrome da imunodeficiência com não portador. Então os caras vão mudando a população, mas as pesquisas são sempre a mesma, por causa da individualidade biológica. O tipo de exercício, eu preciso ter um exercício em que eu estabeleça uma relação de causa e efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não adianta eu fazer isso, eu plantar banana e querer colher maçã. Se eu tiver um tipo de exercício, a minha resposta vai ser essa. Tá? A recuperação e as capacidades físicas. Hoje eles já têm um instrumento que chama dermatografia, não sei se o Leandro já viu no atletismo, que ele, pelas tuas digitais, ele te dá a tua predisposição de capacidade física. Então eles fazem a leitura na criança com as digitais e eles conseguem inferir se você tem uma capacidade de força, se você tem uma capacidade de velocidade, se você preponderante, né? Claro, todo mundo tem capacidade de força, todo mundo tem capacidade de velocidade. Preponderante, coordenativa, resistência ou todas, tá? E como que eles controlam isso e como que eles monitoram isso? GPS, acelerômetro, termografia, CK, lactato, frequencímetro, percepção subjetiva de esforço, percepção subjetiva de recuperação, variabilidade da frequência cardíaca, avaliações antropométricas motoras, certo? Quem aqui assiste jogos de futebol? Fora a Copa do Mundo. Normalmente, quem assiste jogos de futebol? Quando o cara faz o gol, agora está na moda, né? Uma coisa absurda. O cara está na moda, a primeira coisa que ele faz é arrancar a camisa. Né? Aí aparece aquele sutiãzinho, né? Aquele colete, que as pessoas, às vezes, a mulherada confunde com sutiã, a gente imagina que é um colete. A gente não vê no basquete o cara fazer uma cesta, sair rodando a camisa, jogar, a gente não vê no vôlei, só o futebol que tem isso, né? O futebol parece que está acima do bem e do mal. Aquele colete carrega um GPS, aqui na parte das costas aqui. Esse GPS, ele calcula, e a gente vai ver lá na frente, ele é um marcador de carga de intensidade de treino, tá? E depois a gente vai explicar lá na frente. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Quem gosta de futebol? Quem torce para São Paulo aqui? Já aumentou um pouco aqui, ó. Se eu perguntar Corinthians, todo mundo levanta a mão daqui a pouco. Quem lembra quando o Osório treinou o São Paulo? Agora faz com 1 ou 2 anos, né? O Osório chegava lá, ele fazia rodízio no futebol, né? Tirava alguns jogadores, colocava outros e tal. E ele foi chamado de professor Pardal. Na opinião de vocês, aqueles que gostam de futebol e quiserem responder, vocês são a favor ou contra do rodízio no futebol? Depende do jogador. Às vezes ele achava que ele não ia render. Fisiologia do
E como que eles sabiam quem aguentava mais e quem aguentava menos? Isso. Quem mais? Quem mais acha que deve fazer rodízio ou acha que é besteira? O jogador tem que jogar igual tênis, todo dia, botar lá e pau na máquina. Que nem dizia o Romário antigamente, o jogador não gosta de treinar, ele gosta de jogar. Então, como que é o seu nome? O Marcos. O Marcos está perfeito. A gente tem alguns indicadores biológicos, fisiológicos, psicológicos, que nos levam a crer se o indivíduo tem uma predisposição ou não a ter a lesão. Isso não significa que ele vai ter ou que ele não vai ter. São indicadores, tá? Um dos indicadores é a CK. Quem já viu o exame de CK? Oi, Bruninho. A CK é uma enzima que ela fica dentro da célula muscular, tá? Então, via de regra, essa CK não pode sair, isso é uma célula muscular, tá? A CK não pode sair de dentro da célula muscular. Via de regra, ela não pode sair. Quando que ela sai? Quando há um rompimento dessa membrana e há um extravasamento dessa CK, dessa enzima, ela auxilia na contração muscular e ela vai para a corrente sanguínea. Então, quem já teve parente, né, que teve infarto, alguns de vocês, espero que não, que tenham tido infarto, um dos principais exames que eles fazem é o CK. Por quê? Porque se há uma quantidade excessiva dessa enzima na corrente sanguínea, significa que houve um extravasamento dela da membrana celular. Então, via de regra, ela não deve sair da membrana celular. Então, quando que ocorre isso? Quando tem um infarto, há um rompimento do vaso sanguíneo, essa CK do coração, do miocárdio, essa CK vai para a corrente sanguínea, sobe, ó, infartou. Já é um dos primeiros exames para detectar se o rapaz, se o cidadão infartou. E para o atleta de futebol também. Digamos que você pega um jogador de futebol, faz um exame de CK lá, ele está com 500, o normal dele é 200. Você vai chegar e falar, pô, o cara está com CK de 200. O que aconteceu? Ele teve um extravasamento da célula muscular para a corrente sanguínea, possivelmente a intensidade do exercício foi muito alta e eu vou tirar ele do jogo, sim ou não? Sim. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque a CK ela não pode ser usada como único indicador para você inferir que o cara tem condição ou não de jogo. Rafael, qual que é outro indicador então? Digamos que, ó, esse aqui eu vou passar nos artigos, tá? Depois eu posso passar para vocês. Esse é um artigo cinética da creatina quinase, que é o CK, em jogadores de futebol profissional em uma temporada competitiva. No time profissional, quando o cara tem um indicador da CK elevada, eles vão para a termografia. O que é a termografia? Ela é um exame de imagem e que ela identifica, através do calor, qual é o índice de processo inflamatório da tua célula muscular. Então, a gente pode perceber, eu acho que ficou fora aqui a barrinha, mas quanto mais vermelha, maior é o calor na célula muscular. Quanto mais azul aqui, menor é o calor na célula muscular. Tá? Por que a CK não pode ser indicador? Digamos que eu fui lá e fiz um exame de CK com um jogador do Corinthians. O Corinthians está em alta, fiz lá um exame de CK no jogador do Corinthians. Deu 500, 600, o normal do cara é 200. Pô, vou tirar o cara do jogo. Aí você faz uma termografia, você vai identificar que ele tem uma região de calor concentrada no quadríceps. Então eu posso dizer que o cara tomou uma paulistinha, houve um rompimento da membrana da célula muscular, essa CK saiu por essa lesão e foi para a corrente sanguínea e a CK dele está alta. Por isso, Marcos, que a gente não pode dizer que só CK for indicador. Agora, digamos que eu peguei o indivíduo, CK alta, né? Extravasamento. Eu vou para a termografia, eu pego esse cenário, eu vou dizer, opa, o treino ou o jogo foi muito intenso. Realmente a CK está alta e a termografia está me dizendo que não é uma lesão pontual. Porque ela pode ser uma lesão pontual. Às vezes o cara toma um tostão, uma paulistinha, rompe e isso eleva a CK. A gente pode perceber aqui que isso aqui é uma sequência, não sei a sequência lógica, mas aqui, por exemplo, não há qualquer tipo de processo inflamatório, né? O indivíduo deve estar vindo de uma recuperação, aqui ele começa a ter um processo, aqui já começa a ter no adutor, e aqui possivelmente é pós-treino ou pós-jogo, tá? Parte da região do quadríceps já completamente comprometida. Então, por isso que a CK não pode ser o único indicador. Primeiro, porque ela é volátil de pessoa para pessoa. Tem gente que tem níveis elevados e não. E segundo, porque a gente tem outros indicadores. Rafael, eu fiz a CK lá, deu elevado, eu fiz a termografia, eu posso tirar o cara do jogo? Poder, você pode, mas, como você falou, de repente o cara está bem. Ele está se sentindo bem. Eu tenho indicadores biológicos que dizem que eu corro um risco de sofrer uma lesão, mas eu não posso dizer que eu vou sofrer a lesão. Né? E aí a gente passa para um outro marcador, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Quem já ouviu falar na variabilidade da frequência cardíaca? Eu acho que o pessoal da minha turma lá, a gente falou sobre a variabilidade, né? Então, assim, todos nós temos uma frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca
digamos que seja 60 para um indivíduo em repouso. Então, são 60 batimentos cardíacos. Tá? Então, divide lá em 60. Rafael, quer sentar aqui? Você chegou agora, pode sentar aqui. Ó. Esses 60 batimentos cardíacos, eles não são simétricos. Eles não têm o mesmo tempo. Tá? Daí eu pergunto para vocês que estudaram, é melhor eu ter, isso aqui são os batimentos cardíacos, 760 milissegundos, 780, 720, 770, 750, eles não têm o mesmo tempo. Isso a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Eu quero só os que estudaram comigo agora. É melhor eu ter uma variabilidade da frequência cardíaca alta ou baixa? Não souberam responder. Não. Existe um indicador. Alto ou baixo? É difícil. Na verdade, a variabilidade da frequência cardíaca, quanto mais alta, melhor. Pô, Rafael, você está louco? Quanto mais alta a variabilidade da frequência cardíaca, melhor? Sim. Quanto maior eu tiver a diferença de um batimento para o outro, melhor. Porque isso significa que o meu sistema autonômico responde de forma adequada. Se eu tiver a variabilidade da frequência cardíaca estável, eu estou ativando o meu sistema simpático, aumentando a frequência cardíaca, gerando situações estressoras. Se eu tiver com a minha variabilidade da frequência cardíaca alternando, isso significa que o meu sistema parasimpático, que é o que controla, que ameniza, que tranquiliza, ele está melhor adaptado. Então, ele também é um indicador para você colocar o cara para treinar ou para você colocar o cara no jogo. Se a variabilidade da frequência cardíaca dele estiver alta, quanto mais alta, mais apto ele está para treinar e para jogar. Quanto mais baixa, é sinal de que o sistema nervoso autonômico não está funcionando. O que é o sistema nervoso autonômico? Alguém aqui acorda de manhã, boceja e fala, coração, começa a bater. Ninguém, né? Porque ele é controlado autonomicamente. Agora, para você ir lá pegar uma caneta, você tem um controle do sistema nervoso central. E o autonômico ele faz automaticamente. Então, frequência cardíaca, tudo isso é controlado pelo sistema autonômico. Então, se você tiver uma variabilidade alta, significa que o teu organismo está funcionando bem. Inclusive, tem estudos, acho que até vou colocar aqui, eles falam de infarto do miocárdio baseado na variabilidade da frequência cardíaca. Quanto menor a variabilidade, maior a chance de infarto, de problemas cardíacos. Tá? E ela me que o organismo tem, a adaptação. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo bem banal, assim, o amortecedor. Quando o amortecedor do carro está quebrado, você passa num buraco, o carro faz assim, ó, bate lá, a lataria vai lá no buraco, no pneu, né? Aí você faz uma curva, o carro faz assim, né? Ele sai pelo lado errado da curva, você segura aqui, né? Quando você tem um amortecedor bom, você passa no buraco, ele ameniza aquele impacto. Você faz uma curva, ele deita mais ou menos para o lado correto. E a variabilidade é isso também, o sistema autonômico é isso, ele corrige determinadas situações autonômicas do nosso organismo. Tá? Então, ele também é um indicador. Então, a gente falou da CK, a gente falou da termografia e da variabilidade da frequência cardíaca. Um outro indicador é o lactato, tá? Que é o produto da quebra do glicogênio muscular. Então, faz o exame do lactato também, aquele furinho no dedo, tem um equipamento chamado lactímetro, eles calculam o milimol, né? Então, eles têm, tudo isso que eu estou falando numa equipe de futebol, eles já têm a dosagem do indivíduo, então eles já têm os parâmetros referenciais, e aí eles pegam para saber se foge muito desses parâmetros referenciais também de cada atleta. Tá? Aqui tem uma tese de doutorado, esse rapaz, André Fornaziero, ele é o fisiologista do Atlético. Na verdade, até o ano passado ele era, acredito que ainda seja. Ele foi orientando lá do nosso laboratório, fez mestrado, não fez doutorado, efeitos de um jogo de futebol sobre marcadores fisiológicos, bioquímicos e de performance. Então ele pegou todos esses marcadores de jogadores de futebol para estudar. Tá? Percepção subjetiva de esforço. Quem aqui já ouviu falar na percepção subjetiva de esforço ou já trabalhou com a percepção subjetiva de esforço? Chama-se de PSE. Também é um outro indicador. A PSE é um mecanismo de neurofeedback em que o teu cérebro quantifica a intensidade do teu exercício. O teu cérebro quantifica a quantidade da tua dor. O teu cérebro quantifica a necessidade de recuperação do seu organismo. Mas, Rafael, como é que eles podem dizer que o meu cérebro acerta? Porque eles conseguiram correlacionar a percepção subjetiva de esforço com outras variáveis bioquímicas, como a CK, como a variabilidade da frequência cardíaca. Então, eles fizeram estudos e disseram assim, ó, nesse marcador, nessa ancoragem verbal aqui, a tua intensidade de exercício é essa, baseado na CK. Nessa intensidade de exercício aqui, a tua intensidade é essa, baseada no lactato. E por aí vai, na variabilidade da frequência cardíaca. Como que funciona isso? Para vocês que vão trabalhar é fantástico, é um método não invasivo, se usa em qualquer time grande hoje. É o método mais usado. Isso aqui chama escala de Borg, tá? Vai de 1 a 10, ou de 0 a 10.
onde 0 é o menor esforço que o indivíduo calcula. Vai chegar para você, Diego, vai falar assim, ó, qual foi o menor esforço que você teve na sua vida? Você vai falar, foi a prova do professor Rafael de Fisiologia, lá na FAFIPA. Não, o dia que você está deitado, lendo um livro, nem lendo um livro, você está deitado, pensando em nada, aquilo é o menor esforço. Então você quantifica isso. Qual foi o teu maior esforço? O dia que nós tínhamos que carregar um monte de equipamento lá, 10 andares num prédio, eu saí de lá que eu não conseguia andar. Então você pega essas duas medidas suas e você coloca de 0 a 10. Todo esforço físico que você fizer, você tenta encaixar isso aqui, tá? Então, digamos que você fez uma corrida de 10 quilômetros, lá o Rogério fez uma prova de ciclismo. Eu vou chegar daqui meia hora. Por que meia hora? Porque às vezes a gente tem que esperar um tempo, porque senão ele reporta o final da prova. E na verdade a gente quer o exercício como um todo. Então a gente espera meia hora para que ele se tranquilize e consiga reportar isso. Então eu vou chegar para o Rogério e falar, Rogério, qual foi a sua percepção subjetiva dessa prova que você fez? Ele vai dizer, ó, Rafael, foi 6. Então a gente vem aqui e fala, ó, mais difícil, ou muito difícil, 7, muito difícil, baseado nessas informações que ele tem. E isso já reporta ele a limiar de anaeróbio, lactato, variabilidade da frequência cardíaca. A gente já consegue levar isso para aquela tabela e dizer, olha, realmente foi um exercício muito intenso. A gente tem uma outra escala também de Borg, porque o brasileiro ele é muito assim, tudo que o brasileiro entende como 0 a 10, ele pensa que é nota de escola. Então ele acha que 5 é metade de 10, e na verdade nessa escala não é. Na verdade a gente parte do pressuposto que 5 já é difícil. Então o 5 aqui, ele estaria muito mais próximo do 10 do que próximo do 0. Só que é difícil para quem faz o exercício mensurar isso. Então eles criaram uma escala paralela que é de 60 de 6 a 20. 6 a 20. Rafael, por que de 6 a 20? Porque a frequência cardíaca nossa estimada e mínima é 60. E a máxima, para diminuir na idade, 200. Então eles acharam que é mais fácil de você dizer, olha, o meu exercício foi a 18. Pô, então foi intenso pra caramba. Partindo do princípio que você tem 25 anos, 220 menos 25 dá 195, você foi a 180, você trabalhou numa intensidade de quase 90% da tua frequência cardíaca máxima. Então eles entendem que é mais simples aqui no Brasil a de 6 a 20, porque você traz um paralelo com a tua frequência cardíaca. Aqui fica muito nota escolar. Tá? Monitoramento de carga de treinamento, a percepção subjetiva do esforço da sessão é um método confiável? Então esse é um artigo científico também que vocês podem estar utilizando. Já estou ouvindo bocejos. E alguns outros indicadores, tá? Qualidade do sono, questionário de qualidade do sono, que são mais psicológicos, fadiga, questionário de fadiga muscular, questionário de dor muscular, que é a percepção de dor igual da percepção subjetiva de esforço, questionário de estresse, o humor do atleta e a urina, onde eles mensuram a desidratação do atleta. Bom, fechando isso, a gente pensa assim, eu tenho muitos indicadores para poder tirar o atleta de uma partida de futebol. O problema é o seguinte, com jogos domingo, quarta e domingo, como que você faz tudo isso? Então, por isso que os grandes clubes hoje, você ouve e fala, pô, os caras têm uma estrutura do tamanho do mundo, como deve ter também algumas outras modalidades. Os caras precisam fazer isso, ó. O cara saiu do jogo, coleta aqui, coleta ali, o cara já vai para uma bateria de exames. Bateria de exames. Dizem que o laboratório de fisiologia do exercício de um clube de futebol é o salão de beleza, né? Porque os caras ficam mais tempo lá dentro coletando dados e conversando do que qualquer outro lugar. Tá? E aí, assim, isso tudo a gente falou de induzir o dano da célula muscular. Quando a gente fala de estímulo, de jogo, de intensidade, nós estamos estimulando a nossa célula lesando. Vocês não se enganem, porque o exercício físico, quem diz que é prazeroso, mente. Porque se ele gera um dano da célula muscular, não pode dar prazer. Prazer, talvez, é o objetivo, o resultado que você tem com ele. Seja resultado esportivo ou estético. Mas ele, o exercício mesmo de alta intensidade, ele te causa dor. Por quê? Porque ele causa um processo inflamatório na tua célula muscular. Desse processo inflamatório, causa um processo anti-inflamatório, regenerativo, que sobrepõe o teu estímulo e vai te dar um ganho de performance, tá? Que você quer. Então, o que fazer hoje, por exemplo, quando eles falam assim, mais importante do que o estímulo é a recuperação no futebol ou em outras modalidades esportivas? E realmente, hoje se preconiza muito mais a recuperação, às vezes é melhor deixar o cara descansar do que treinar. Às vezes o treino você vai sobrecarregar muito mais o indivíduo. O indivíduo já está catabolizando, ele já está produzindo cortisol, cataboliza, não cataboliza, não anaboliza, overtrain, lesão e o indivíduo para por um tempo. Então a gente tem um recovery, né? Primeiro, alimentação. A gente não vai ficar entrando em detalhes disso, até porque é um campo
A parte da nutrição tem um curso superior só para isso. Então, a gente não vai ficar entrando em detalhes em relação à nutrição, ficaria para um outro momento. Mas é muito importante. É muito importante. Meu gasto calórico é X, eu preciso ter um equilíbrio calórico, eu preciso consumir isso. A gente não falou lá atrás que em torno de 1.400 calorias? Imagina um indivíduo que tem uma dieta de 2.500 calorias. Pô, só num jogo de futebol ele tem 1.400. Então eu preciso completar isso. Como que eu completo? Com a suplementação. Qualquer suplementação, aqui é o repouso. Qualquer suplementação? Não. Existe a suplementação adequada. O repouso. A gente acha muito gostoso viajar de avião, né? Muitas vezes quem não está acostumado, é uma delícia. Principalmente que a gente vai viajar para o Nordeste, vai viajar para não sei aonde, é gostoso pra caramba. Para o cara que joga futebol é um saco. O cara termina um jogo. Uma vez a gente encontrou o vôlei do Bernardinho, lá em Maringá, 4 horas da manhã, ele tinha terminado um jogo, os caras estavam tudo assim, ó. Então não é, porque não tem voo toda hora, os caras têm que esperar lá, 4 horas da manhã. Então é um saco, então eles não recuperam. E o sono é a hora que você regenera com maior facilidade o dano da tua célula muscular. Então é ali que há a regeneração, no repouso e também na tua alimentação. Então hoje, tão importante quanto ou mais o teu treino é a tua recuperação e a tua alimentação. É isso que vai embasar a tua capacidade física. Aqui tem um artigo também, aspectos nutricionais do futebol de competição. Crioterapia, quem já viu aqui ó, essa cena? Quem já fez crioterapia? Como atleta, né? Mas quem como treinador já prescreveu crioterapia para atleta? Tá? Qual é o objetivo da crioterapia? Desinflamar. Qual é a diferença da crioterapia para a suplementação? Não, os dois têm influência no processo anti-inflamatório. A crioterapia, o gelo, ele faz com que caia a temperatura. Então, ele causa uma vasoconstrição da célula. Então, diminui o vaso sanguíneo. Então, a irrigação daquela célula vai ser menor. Como aquela célula ela está inflamando, você coloca o indivíduo no gelo, causa uma vasoconstrição, essa vasoconstrição diminui o fluxo sanguíneo para aquele local, obviamente diminui o processo inflamatório. Por isso que se faz crioterapia logo após o treino, ou logo após o jogo. Porque se você fizer depois, aí você vai inibir o processo anti-inflamatório. E as pessoas, assim, eu até vou mostrar um estudo depois para vocês aqui, só passar, eles falam do tempo, existe um tempo certo, tem cara que faz 1 minuto, tem cara que faz 20, tem cara que faz a 3 graus, outro faz a 10, outro faz a 1 grau. Então, tudo isso tem estudos que comprovem qual é a eficiência disso. Tá? E a suplementação, ela acelera o processo anti-inflamatório. Então, Rafael, repete para nós, qual é a diferença da crioterapia e a diferença da suplementação? A crioterapia, ela interrompe o processo inflamatório. Se o indivíduo treinou, exausto, gelo, crioterapia, interrompe o processo inflamatório, ele tem uma condição melhor de treinar no outro dia. A suplementação ela tem um efeito diferente. Ela acelera o processo anti-inflamatório. Então, qual é melhor? Depende. O Leandro leva a equipe dele lá para os Jogos Abertos. O atletismo são 2 dias, né? Mas digamos que ele tem lá uma competição extenuante num dia e na sequência tem as finais, né? O cara saiu arrebentado das provas, fez mais que uma prova lá e tal, arrebentou. Pô, claro, ele pode fazer a suplementação legal, mas nesse momento a crioterapia é muito importante, porque ela vai estancar o processo inflamatório, ela vai inibir o processo inflamatório, você não vai ter ganho de performance desse dia para o outro, porque ela não vai sobrepor a regeneração da célula, e no outro dia o indivíduo está descansado ou menos desgastado para uma competição. Já a suplementação... Durante o jogo, uma lesão? Então, na verdade, aí já é a questão do processo inflamatório também do gelo depois do jogo, para causar vasoconstrição e não gerar o processo inflamatório. O princípio é o mesmo, tá? Só que aqui a gente está falando de uma maneira geral da intensidade do treino nas pernas, membros inferiores como um todo. Mas na lesão também, você coloca o gelo, que é o mesmo princípio desse, inibir o processo inflamatório. Tá? E a suplementação. Métodos de recuperação pós-exercício, tá? Uma revisão sistemática. Então, aqui tem vários, tem até massagem. Aqui algumas teses, ó, efeito da crioterapia de imersão sobre indicadores bioquímicos, neurais e motores de desempenho e reativação parasimpática. A parasimpática ela traz o indivíduo para uma situação normal, acalmar, né? Em atletas de futebol. Ali uma de Porto, efeitos da crioterapia na recuperação das alterações na performance física e de indicadores de lesão muscular induzido por um jogo de futebol. Aqui suplementação e hidratação. Aqui a gente começa a falar, então nós falamos de marcadores bioquímicos e a gente falou do que a gente faz paralelo à prescrição de exercício físico.
O que a gente faz? É o recover. O que é o recover? Descanso, alimentação, crioterapia, suplementação. Tá? E aqui a gente fala um pouquinho da lesão muscular. Primeiramente ocorre a queda de rendimento e, consequentemente, a lesão. Se você começa a catabolizar, o que é catabolizar? Usar energia e não construir energia. Não construir energia. Isso começa a virar um ciclo. Ao invés de anabolizar, né? E a recuperação da fibra muscular demanda tempo e varia de atleta para atleta. Aqui, quem torce para o Palmeiras agora? Luan, eu sei que torce para o Palmeiras. Então aqui são dados de quando o Palmeiras começou a usar a ciência a seu favor. Eles criaram, acho que o centro de performance lá, né, para usar esses marcadores bioquímicos, tomar essas decisões de tirar atleta de jogos, baseado na ciência, pautado nesses marcadores fisiológicos, bioquímicos e tal. Eles começaram a usar isso. Olha só que em 2014, eles tiveram 39 lesões na temporada. Em 2015, 36. A partir de 2016, que eles criaram o centro de performance, caiu para 17. Em 2017, eles tinham 7 lesões apenas. Se você pegar 7 em relação a 39, isso é dinheiro em caixa para o clube. Não perder jogador. Tá? Interessante esses dados, eu coloquei esse retângulo aqui, porque os índices de lesão ocorrem principalmente em agosto, setembro, então parte-se do pressuposto que aqui eles fazem a pré-temporada, aqui ainda estão numa condição física boa, aqui começa a jogar um carioquinha, um paulistinha, aqui já começa a Copa do Brasil, Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a exigência é maior quando chega nesse período da temporada, a gente começa a ter um índice maior de lesões. Você pode ver, 2014 foram 12 lesões em agosto, setembro, 2015 10, 2016 1 e 2017 1. Tudo isso porque eles começaram a fazer isso que a gente está conversando aqui. Começaram a usar a ciência a seu favor. Aqui também o tempo de afastamento, ó, 2014, 846 dias, quase um ano. Se você tomar todos os afastamentos, é como se tivesse um jogador um ano inteiro parado. 2015, 628, um ano não, na verdade quase 3 anos. 628... seriam quase 2 anos, 2016, 388, um ano, e 2017, usando a ciência a seu favor, no centro de performance, apenas 131 dias de afastamento. Esse slide vai estar muito pequenininho, mas eles também falam de tempo de lesão. Baseado nisso que a gente falou agora, vocês fariam ou não o rodízio num time de futebol? Quem faria? Você faria. Quem mais faria? Só? Como é o seu nome? Só a Emanuela faria o rodízio? Pode falar, eu faria em determinada situação, não faria em outra. Se for uma decisão, o cara vai para o estouro, tem que jogar. Por decisão, filho, vai pro pau. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para vocês, tá? Então eu vou trazer mais alguns números para vocês sobre isso. Ó, um estudo na Inglaterra, eles separaram 2 grupos, tá? Um que jogava 3 vezes por semana, entenda-se 3 vezes por semana, domingo, quarta, domingo, 2 vezes por semana, domingo e domingo, tá? Então, domingo, 2 vezes, domingo, quarta, domingo, 2 vezes. Então, eles fizeram uma pesquisa na Inglaterra e os que jogavam 3 vezes por semana aumentaram 5 vezes o risco de lesão muscular severa em relação a quem jogava 2 vezes por semana. 5 vezes. É um indicador forte ou não é? Pô, o cara que joga 3 vezes na semana, domingo, quarta, domingo, teve 5 vezes mais lesão do que quem joga domingo a domingo. A remissiva dessas lesões, o que é remissiva? O cara teve a lesão, voltou, teve a mesma lesão. Foi de 2 a 3 vezes maior. Ou seja, são números expressivos para a gente analisar. Outro estudo de 2015 mostrou que 2 jogos por semana, domingo, tiveram 45 lesões ao longo da temporada. 3 jogos por semana, nós tivemos 90 lesões, o dobro. Mais um número expressivo dizendo, se o cara jogar 3 vezes por semana, o risco é muito maior dele ter lesão em relação a 2 dias da semana. E aí a gente vem para a realidade brasileira. Uma lesão moderada, a gente não está falando de uma lesão grave, pode afastar um atleta por até 4 semanas. Em um calendário brasileiro, pode representar 8 jogos fora. Por isso, vale mais a pena deixá-lo um jogo ausente para que possa recuperar completamente. Tá? Claro, quando eu fiz a pergunta, também acho que eu não me expressei bem. Fazer rodízio de todos. Não é isso que a gente está dizendo. Quando a gente fala rodízio, é você ter os indicadores e dizer, ó, eu vou tirar o craque do time porque ele tem um risco de lesão. Ele vai ficar fora. E para explicar isso para a torcida, para a imprensa, né? Patrocinador. Aqui são alguns artigos de lesão que vão estar aqui também no material. E aí eu pergunto para vocês,
Boa, tem fisiologista, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem treinador, tem presidente, tem a Globo, tem todo mundo. Quem que toma a decisão? Ó, o Diego falou que tem que ser todo mundo em conjunto. Quem acha que tem que ser todo mundo em conjunto? Eu acho que cada um toma a decisão que quer, mas quem toma a real decisão é o técnico. Ó, o Diego foi muito bem. Eu tô achando que o Diego está trabalhando com futebol em vez de dança. Quem se lembra desse caso aqui, 1998? Romário, preparado para a Copa do Mundo, tinha sido o melhor jogador do mundo em 94, ganhou a Copa de cabo a rabo, preparando, lesão muscular. Claro que a gente está falando de 98, 20 anos atrás, a ciência não era tão evoluída como hoje. Reuniu o doutor, acho que era o Neilo Lasmar, não sei na época, o Zico, que era coordenador, reuniu toda essa equipe aí que a gente falou. Ó, seguinte, o cara teve uma lesão muscular de grau X, 30 dias de recuperação. Pô, mas a Copa acaba daqui 30 dias. 30 dias de recuperação. 30 dias? 30 dias. Então, vamos cortar. Foram lá, cortaram o Romário, ele chorou. No final da primeira fase da Copa do Mundo, início das oitavas de final, ele estava jogando para o Flamengo. Um amistoso, acho que contra o Inter, se eu não me engano. É. Hã? Uma partida fora. E aí a gente perdeu a Copa do Mundo, tendo o melhor jogador do mundo, que a gente poderia talvez ter um pouco mais de paciência e dizer, não, vamos deixar, né? Quem sabe ele recupera, acontece um milagre, o cara vai pro jogo. Mas pautado na ciência, o treinador teve que tomar a decisão, né? Outro caso, ainda em 98, Ronaldo, final da Copa do Mundo contra a França, melhor jogador do mundo no ano, tem uma convulsão um dia antes, desespero no corredor, o cara babando, olho virado, leva o cara para o hospital, faz todos os exames, tá no vestiário, o Zagallo era o treinador, tá, gente? Edmundo escalado, Edmundo aquecendo, sangue nos olhos, né? Pá, saiu lá no telão, a escalação Edmundo, entra o Ronaldo. Entra o Ronaldo com os exames. O médico fala, não tem nada. O Ronaldo falou, eu quero jogar, me dá minha chuteira aí que eu quero jogar. O cara o melhor do mundo, o cara voando na Copa, o médico diz, não tem nada, pode jogar. O cara entra em campo e parecia um zumbi, né? A primeira pancada que ele trombou com o goleiro da França, todo mundo achou que ele ia morrer, né? E o time todo abalado. Então vocês veem como é difícil, né? Às vezes, aqui tomou uma decisão pautado na ciência, pô, vamos cortar. O cara no primeiro jogo da sequência da Copa do Mundo, o cara estava jogando futebol. Podia ter ido para a final da Copa do Mundo com a experiência que ele tinha. Aqui o cara pautado na ciência, os médicos chegam e falam, ó, os exames não deram nada, o cara está normal. Eu só quero ir pro jogo, eu sou o melhor do mundo, eu vou pro jogo, eu vou arrebentar. Pega a chuteira e vai. O cara não deu um chute. Você vê como às vezes até a ciência ela nos engana? Por que eu estou levando isso para uma discussão para vocês? Porque isso é muito pessoal. Aí volta no conhecimento empírico da pessoa. O feeling. O feeling do cara de falar, pô, eu já vivi situações parecidas e eu acho que isso vai dar certo. Aqui tinha uma figura de um jogador de futebol, mas como a palestra está sendo transmitida, eu tirei, né? Porque era uma informação extraoficial de um amigo meu que trabalhou num clube de futebol. Aí já veio o inverso disso, Marcos. Ele falou assim, ó, nós tínhamos um jogador, eu não vou falar o nome nem vou falar o clube. Ele veio encerrar a carreira aqui. E o cara era ídolo aqui, torcedor do clube e tal, e ele veio encerrar a carreira. Quando o departamento de fisiologia fez as análises nele, ele já era veterano, falou, olha, o ideal é que ele jogue uma partida sim, uma partida não. Uma sim, uma não. Para que ele tenha uma semana de recuperação, baseado naqueles indicadores fisiológicos que a gente falou, para a gente correr menos risco dele ter uma lesão. Perfeito? Perfeito. O cara veio, jogou o primeiro jogo, o time dele perdeu. No outro jogo era descanso, correto? Ele não jogou, o time perdeu. Time desgraçado de ruim também. Aí no terceiro jogo ele voltou. O time dele perdeu. O outro jogo era folga. Folga não, ele não iria para o jogo. O treinador falou, não, ele vai para o jogo. Mas está louco, os indicadores já mostraram para você que se ele for para o jogo, ele tem um risco de lesão. Tá louco, olha os caras da torcida lá me xingando lá em cima, olha os caras da diretoria ali me cobrando, os caras da rádio me xingando. Fulano vai para o jogo. O que aconteceu? O cara foi para o jogo, teve uma lesão muscular e ficou o resto da temporada fora. Ou seja, não ouviu a ciência, né? Então, o que eu quero que vocês tirem de lição disso? O Diego está certo, né? O Diego está certo, o Marcos está certo. É difícil para tomar decisão. Você vê que a gente está falando de ciência aqui, mas na hora o abacaxi cai no teu colo.
E a grande dificuldade, quando as pessoas perguntam para mim, Rafael, por que a gente não produz treinadores capazes de dirigir grandes clubes do futebol mundial se a gente tem essa condição de ter um dos melhores futebol do mundo? Primeiro, acho que é a linguagem, a língua, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente tem, no país sul-americano, a maioria fala espanhol, né? Então os caras vão lá, conseguem trabalhar em times espanhóis. Aqui o que fala melhor inglês é o Joel Santana. Chega lá e tem essa dificuldade de fazer. Então eu acho que o primeiro passo é a língua. O segundo passo, conversando com amigos meus que trabalham no departamento de fisiologia, eu tenho o Fornazieri, que é um rapaz do laboratório, que é o fisiologista principal do Atlético, eu tenho o Luiz Nova, que vai defender a tese de doutorado sexta-feira dele lá em Curitiba, que é do laboratório também, que é o fisiologista do Coxa, e tem o Juan, que fez também comigo mestrado, quando eu estava no doutorado, que é o fisiologista do Sub-20 do Coxa. O que eles falam para mim? É difícil você convencer o treinador, o diretor da ciência, né? Então você chega lá, não vou falar nome de treinador, mas o cara não quer nem saber, não, vou botar para jogar e ponto, acabou. Então eles não conseguem interpretar esses números. Então essa é a grande dificuldade que a gente encontra de não ter treinadores que se sobressaem, talvez, lá no exterior, porque são ainda boleiros. Está melhorando? Muito. Eu vejo o Jair Ventura como um cara que vem da ciência, eu vejo o Zé Ricardo, que vem da ciência, eu vejo o Alberto Valentim, que vem da ciência, o Eduardo Batista, que tem mestrado, né? Só que essas pessoas ainda enfrentam uma resistência dentro do futebol, porque tem dirigentes amadores, porque tem pessoas da imprensa amadoras, porque a torcida não quer saber, os caras invadem mesmo. E aceitar a renovação. Mas a gente já começa a ver que o mercado está selecionando. Se eu não me engano, o Zé Ricardo estava para ir para o Santos agora. Falaram do Luxemburgo, agora já é o Zé Ricardo. Então a gente já começa a ver que os treinadores, aqueles boleirões, né, aqueles que não se pautam na ciência, estão ficando de lado. Então isso é muito importante. Então, para fechar esse raciocínio nosso, então a ciência está à disposição, quem toma a decisão é treinador, pautado numa comissão multidisciplinar e interdisciplinar, mas a gente não sabe se vai dar certo ou não. Você tem indicadores, né, que te levam a crer que aquilo é certo ou não. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Um dia se reuniram lá para descobrir por que o queniano, ele era bom na corrida. Cada 10 corridas de fundo, o queniano ganhava 6, né? Os caras, ou mais. Aí reuniram lá, daí foi o cara da genética. O cara falou, isso é óbvio. Os caras, eles têm aí, geneticamente, uma tipagem de fibra muscular que permitem eles uma corrida de fundo, né? Tipo 1, de contração lenta, oxidativa. Isso aí não tem nem o que discutir. Aí foi o cara da fisiologia. O cara falou, imagina, os caras têm uma capacidade cardiorrespiratória acima da média. Né? O VO2 dos caras é lá em cima. Capta, absorve e utiliza o oxigênio como ninguém. Aí foi o cara da antropologia. O cara falou, imagine, os caras são assim por causa da pisada. O tipo de pisada deles é diferente do mundo todo. Os caras correm cascalho lá. Então, que ele sente a dor descalço, ele vai pisando. Ele adaptou uma pisada dessa. Quando ele sobe uma Brigadeiro Luiz Antônio, ele está desfilando. Aí vai o cara da psicologia. Imagina, vocês estão tudo errado. Os caras têm lá, porque eles têm uma capacidade maior de suportar sofrimento. É óbvio. Os caras correm de leão. Imagine chegar uma São Silvestre, todo mundo assistindo, transmitido para o Brasil todo. O cara está aqui, ó. Não está nem fazendo esforço. E por aí vai, todos os caras foram discutindo. E eles chegaram à conclusão que todos eles tinham razão. Na verdade, o queniano é diferente por todas essas razões. E que isso, em conjunto, o tornam uma pessoa, um atleta, um país que produz atletas diferenciados. Então é assim no futebol. Eu acho que a ciência ela tem que ouvir. Você tem que saber ouvir, interpretar, que é o conhecimento científico, e você tem que ter a vivência que te permita, o feeling, dizer, olha, cara, mesmo os caras fazendo tudo contra, eu vou arriscar e vou levar. Como o Filipão fez em 2002, quando ele não levou o Romário e foi campeão do mundo. Porque se ele perde aquela Copa, ele não voltava para o Brasil. E ele peitou e deu certo. Tá certo? Então, assim, o que, como e quanto treinar? Agora chega na parte do treinamento. Então, a gente viu os marcadores, a gente viu a importância, a gente viu quem toma a decisão, não existe uma regra, tem que aceitar o que os caras falam, não tem, é importante aceitar, é importante fazer, mas isso tudo também não resolve o teu problema quando você tiver um Flamengo e Vasco no Maracanã e você tem que tirar um jogador e explicar para a torcida que você perdeu o jogo porque você tirou aquele jogador. Tá? Aqui é um artigo, né, do meu orientador de doutorado, Raul Oziek, parâmetros antropométricos e fisiológicos de atletas profissionais de futebol. Então ele faz um estudo objetivando demonstrar as relações dos parâmetros antropométricos, fisiológicos, cardiovasculares e neuromusculares de atletas de futebol. 24 atletas. Vou só passar aqui alguns dados
que é assim, importante, o VO2 máximo, a capacidade de absorção e utilização de oxigênio de 62, é uma média boa, então o jogador de futebol tem uma boa capacidade cardiorrespiratória, não sei se eu estou na frente aqui, né, já me pediram para não sair da câmera, já estou aqui também. Velocidade do limiar anaeróbio, o que é o limiar anaeróbio? É onde você passa da utilização do sistema energético aeróbio para o anaeróbio. Então, quanto maior é o teu limiar anaeróbio, melhor você vai estar condicionado para atividades intermitentes. Tá? Média de 3,8. E a distância no ioiô, que é hoje substitui aquele teste de Cooper, né? Que é o teste de Leger lá, aquele teste de vai e vem do BIP, de 1.251 metros. Tá? Não vou entrar em detalhes. Esse estudo é fantástico. Quem aqui já ouviu falar que quem corre é a bola no futebol? Quem joga futebol já ouviu. Falou, cara, você corre, quem corre é a bola. Só para vocês entenderem, aqui é uma coluna dos jogadores de melhor qualidade. Aqui, jogadores de pior qualidade. Onde que o Danilo Borracha, o Vitor e o Luan entram nessas duas colunas aqui, será, hein? Então, aqui de melhor sucesso, melhor qualidade, e aqui de pior qualidade. Aqui são as variáveis sem a bola, e aqui as variáveis com a bola. Ó, distância total percorrida sem a bola. Os caras cabeçudo correm mais. Distância em alta intensidade sem a bola. Os cabeçudos correm mais. Alta intensidade na corrida. Os cabeçudos correm mais. Aí você vem com a bola no pé. Daí entra nós, né, Borracha? Esse que tem aquela qualidade para jogar, né? Aí você vai ter aqui, total de distância percorrida. Inverte, ó. O cara de maior qualidade corre mais com a bola. Alta velocidade, 540 contra 443, perdão, aqui 299, 251. O cara que tem melhor qualidade corre mais. E altíssima velocidade, o cara que tem melhor qualidade corre melhor com a bola. Então, realmente, isso vocês que são treinadores ou que vão ser treinadores têm que analisar. Quem corre a bola, muitas vezes o cara corre desordenado. Até tem um estudo de distância percorrida, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, o time da terceira divisão corria bem mais que o time da segunda divisão, que corria bem mais que o time da primeira divisão. Então, a gente imagina que na primeira divisão o cara corria mais e na terceira divisão corria menos. Não, ao contrário, os caras correm totalmente errado, totalmente desordenado. Quem aqui já trabalhou em campo reduzido? Talvez as meninas que não trabalham futebol, alguém nunca tenha ouvido falar de campo reduzido. Quem já ouviu falar de campo reduzido? Uma vez eu perguntei para o cara, falei assim, não, eu só faço trabalho de campo reduzido. Por que você faz trabalho de campo reduzido? Ah, porque é o melhor trabalho que tem. Tá, e daí? Quem assistiu a Copa do Mundo aí? Levanta a mão. Quem assistiu? Neymar hoje não foi escolhido entre os 10 do mundo, ficou fora dos 10, né? Que vai para a bola de ouro, né? Ficou fora dos 10. Vocês podem perceber, quem gosta de futebol, na Copa do Mundo, que as partidas são disputadas em 18 metros, 20 metros, né? Os treinadores hoje, eles criaram um conceito de 3 terços no campo. Então a gente ouve a entrevista do Tite, ele fala assim, meu time foi pior no terceiro terço, meu time foi mal no segundo terço. O que são terços? Divide-se o campo em 3 terços. Nós temos o terço inicial, né, que é do goleiro nosso, o terço onde tem a construção das jogadas, que é o meio que eles chamam, e o terço da finalização. Então são 3 etapas do campo. Via de regra, se você assistir um jogo de Copa do Mundo, o jogo só se desenvolve em um desses terços. Então é assim, ó, solta a bola, tá todo mundo aqui. Aí vai avançando, vem para o segundo terço, todo mundo aqui. Aí vai avançando, vem todo mundo para o terceiro terço. Perde a bola, vem todo mundo para o segundo terço. Volta, vai para o terceiro terço. O jogo está fazendo assim, tá? E ele se assemelha muito, para quem é observador, a um jogo de handebol. O Brasil joga a bola lá no Douglas Costa, vai girando no Felipe Coutinho, vai chegando não sei o quê, para chegar no Neymar aqui em condição dele ir para cima. O Flamengo fazia isso com o Vinícius Júnior. Vai girando, parece um jogo de handebol. Por quê? Porque ele se concentra em 18 a 20 metros. De comprimento por 40 de largura, mais ou menos ali. O que isso significa? Que se eu trabalho 90% do jogo numa faixa etária de 20 metros por 40, eu preciso treinar nessa faixa etária. Não adianta mais, né, Marcos, eu fazer aquele coletivão, soltar os coletes lá e o pau comer para lá, para cá, se o jogo acontece aqui, ó. E aí entra a aproximação muito grande que o futebol tem para o futsal. Se eu jogo num espaço reduzido, eu preciso treinar num espaço reduzido. E agora eu vou trazer alguns estudos para vocês, para dizer que não é só fazer campo reduzido. Os campos reduzidos, eles têm objetivos. Cada campo reduzido tem um objetivo de treinamento. E é isso que poucas pessoas sabem. Então, daqui para frente, isso aqui foi um curso que eu fiz no Clube Atlético Paranaense sobre o Catapult, né, que é aquela empresa que fornece o GPS. Tá?
Talvez aquilo que eu não acho seja tão interessante, eu dou uma adiantadinha, mas eu acho que tem muita coisa interessante. Esse curso diz assim, ó, são dois treinos, tá? Eles simularam 2 treinos usando o GPS, usando o catapult. 7 jogadores. Aqui 50 metros por 50 e aqui 52 por 48. Vocês acham que dá diferença? Ó, 50 por 50, quadrangular. 52 botaram 2 metros a mais de fundo e diminuíram na largura. Vocês acham que dá diferença? 50% a mais de distância intensa percorrida. Entende-se por distância intensa acima de 20 km por hora. Então, assim, ó, num campo quadrado e um campo 2 metros a mais para cá e 2 a menos para cá, com a mesma área total, esse exercício aqui, eles correram 50% a mais. Então, quando vocês forem dar treino, fala, pô, então quanto mais retangular, melhor. Tá? Não sei se vocês entenderam o raciocínio, todo mundo está aqui. 2 campos praticamente igual na área, com uma diferença de 2 metros de comprimento para 2 de largura a menos nesse mesmo campo. Deu 50% a mais. Aqui, eles esticaram mais o campo, mas mantiveram a mesma área, 185 metros, 185 metros. Aqui um campo mais regular, 65 por 40, e aqui 52 por 50. Pasmem, deu mais que o dobro de corrida, com a mesma área total do campo. A mesma área total, só que aqui retangular e aqui quadrado, os caras correram mais que 100% naquele campo. Rafael, por que você está falando isso? Porque se eu quiser um treino onde os indivíduos corram mais, eu preciso usar aquele tipo de campo. Então, às vezes você vai lá ver um treino no futebol, né, Gomes? O cara faz um quadrado lá e acha que está arrebentando. Não, na verdade, quanto maior... Por que isso ocorre? Porque tem jogo de profundidade. Ó, o cara tem mais espaço para correr, então, obviamente, ele vai percorrer uma distância maior, certo? Então, aqui a conclusão, quanto maior o aumento no comprimento do campo, mantendo-se a área relativa, ocorre um aumento da distância total percorrida e da distância intensa, que chama-se de mais de 20 km por hora. Jogos reduzidos, atletas ou área, proporcionam maior quantidade de acelerações e alternâncias de velocidade. Isso aqui foi um fisiologista da seleção brasileira, ele passou para nós qual a dificuldade que eles se encontram em trabalhar com a seleção brasileira, né? Não estamos falando de Copa América, Copa do Mundo, onde o jogador se apresenta 30 dias antes, treina, isso aqui é tipo eliminatória, né? Então, primeiro, distância entre a convocação e a apresentação. O cara convoca um cara 15 dias antes, nesses 15 dias ele machuca, chega baleado na seleção brasileira. Staff de jogadores não são fixos. Hoje todo jogador tem um preparador físico pessoal, além daquele que ele tem no clube. Então ele tem um empresário, ele tem um treinador, ele tem um cara que cuida da conta bancária, tirando o Neymar, que o pai dele faz tudo isso. Diversidade de origem dos atletas convocados. Vai vir um cara do Rio Grande do Sul, um do Nordeste, um lá do Chelsea. Então cada um chega com um período de treinamento diferente. Períodos curtos de preparação, de 4 a 5 dias no máximo, tá? Então por que eu estou dizendo isso? Porque na seleção brasileira, salvo competições longas, como Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada, não se faz nada. Perde-se muito tempo para as convocações, então eles têm que trabalhar com anamnese, eles têm que ter um sistema interligado com todos os fisiologistas de todos os clubes, para essas informações já chegarem para eles, quando o atleta chega para se apresentar na seleção brasileira, ele já tem isso mensurado, tá? Então aqui, ó, eles fazem questionários, avaliações funcionais, termografia que eu falei, CK, variabilidade da frequência cardíaca. Observação. Então, na seleção brasileira, as estratégias são voltadas para a recuperação dos atletas, principalmente alimentação e descanso, que é o que eu falei lá atrás para vocês. Você vê que a própria seleção brasileira faz isso, não ganha a Copa, mas faz. Utilizando técnicas como crioterapia e liberação miofacial, que é a massagem. Tá? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás, ó, o cara na palestra lá, no curso da seleção brasileira, o fisiologista falou que isso se faz na seleção brasileira. As limitações, perde-se praticamente um dia nas apresentações em função dos deslocamentos do atleta. Pulou muito aqui agora. Não há possibilidade de aplicar teste físico. Então, normalmente acontece assim, a gente vê muito isso, né? Ah, o jogador se apresenta no domingo à noite, depois da rodada do domingo à tarde. Daí o cara chega na segunda lá, daí chega na segunda à tarde, chega o outro, daí na segunda à noite chega o outro. Daí na terça o cara vai fazer um treino, na quarta é o jogo da eliminatória. Então não dá para fazer nada. Na terça o máximo que o treinador vai fazer é usar aquele treino para cuidar da parte tática. Tá? Então não há nada que se faça em termos físicos para essas situações. Não há possibilidade de aplicar testes físicos. Isso aqui foi feito na Olimpíada de 2016, né? Então, olha só, priorizar treinamentos que induzem os atletas a maior frequência de aceleração e desaceleração e sprint,
São aplicadas cargas moderadas de treino devido à heterogeneidade do grupo, idade, período competitivo. Então eles recebem jogadores de todos os locais. Chega lá para treinar. Pô, se você for colocar todo mundo na mesma condição, você vai perder muito tempo. Então os treinos eles já são meio heterogenizados. Pega o atleta aqui, vê qual é o nível de treinamento dele, prescreve um treinamento para esse um, para esse um, para esse um, tal. Tá? E você pode ver que eles treinam um pouco. Ó. 60% a 70% na primeira semana de intensidade, 50% a 60% e na última 40% a 50%. Qualquer um de nós se treinar 40% a 50% é quase como se não tivesse treinado. É uma intensidade muito baixa. Esse aqui, futsal feminino, não sei se alguém trabalha com futebol feminino. Eles fizeram uma pesquisa também, né? Foi passado para nós essa pesquisa lá, atletas da seleção brasileira, e eu vou resumir isso para vocês, senão fica muito cansativo para ler. Eles pegaram os treinos e os jogos e tentaram ver se realmente dava para inferir que o treino reflete o jogo. Aquela pergunta que eu fiz para vocês lá atrás, treino é treino, jogo é jogo? Ou treino é jogo, jogo é treino? E eles chegaram à conclusão que muito pouco. Né? Os treinos da seleção brasileira feminino, na época, tem aí o autor dessa pesquisa, a pouca reprodutibilidade dos treinos de seleção brasileira feminina em relação ao jogo. Então, só para ter um exemplo, durante o jogo há um aumento de desaceleração em relação à aceleração, podendo evidenciar desgaste no sistema neuromotor. Então, aqui são algumas variáveis que eles compararam, mas o resultado final é esse aqui de pouca reprodutibilidade do treino para o jogo. Tá? Aqui também na seleção brasileira, eles fizeram... Lembra que lá atrás a gente fez a mesma área total relativa à pesquisa? Mesmo número de jogadores, mesma área total, o que diferenciava era o formato do campo. Aqui eles já pegaram áreas diferentes, ó. 11 jogadores, as duas variáveis são iguais, 15 minutos, as duas variáveis iguais, a diferença era a área total. Aqui 7.150 metros e aqui 2.060. Conclusão, redução de 35% a 50% nos sprints, quando se reduz a dimensão do campo. O que significa dizer isso? Nesse campo menor, a gente tem menos distância percorrida, é uma questão até meio óbvia, e menos sprints, menos velocidades a mais de 20 km por hora. Por quê? Porque o campo é menor, então eu tenho menos oportunidade de me deslocar acima de 20 km por hora. Em contrapartida, eu tenho no campo menor uma possibilidade maior de aceleração e desaceleração. O que é aceleração e desaceleração? Aceleração é você sair da inércia, se movimentar, e a desaceleração é a frenagem. Imagine vocês, aqueles dragster, quem já viu aqueles carros dragster que disputam aquelas corridas? Os caras saem em toda velocidade, não saem? Como que os caras freiam? O cara taca o pé no freio, abre aquele paraquedas, o cara faz o sinal da cruz para aquilo lá parar. Você imagina aquilo ali, a sobrecarga que impõe um carro daquele para parar. Sai fumaça, os pneus, tudo canta. A mesma coisa é o atleta. Tá? Então hoje o trabalho de desaceleração, quando a gente fala desaceleração é a frenagem, ele é tão importante ou mais importante do que a aceleração. Então hoje se treina muito na Europa o trabalho de desaceleração, induzir o dano da célula muscular através da fase excêntrica do movimento. Travar mesmo, corre, trava, corre, trava, corre, trava. Então vocês vão assistir muito treino aí, em que o cara acelera e ele vai freando para realmente causar o dano da célula muscular através da ação excêntrica do movimento. Esse estudo aqui também é legal, de Portugal, ó. Em 95, 96 para 2015, 2016. Se jogava 53 partidas no ano, 62. Em Portugal, 49, 53. 42 na Itália, 52. Na Inglaterra, 51, 52. 46, 53. Vocês podem perceber que em 10 anos não houve muito aumento do número de jogos. Se eu não me engano, na Espanha aumentou muito, porque aumentou o nível técnico das equipes espanholas, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, começaram a decidir Champions, Euroleague e tal, então aumentou o número de jogos. Mas é um jogo considerável se você parar para pensar que o ano tem 365 dias. Tem time que joga quantas partidas no ano no Brasil? 70, 80, tem time que chegou a jogar 83 partidas no ano. E aliado a isso, você tem uma viagem do Ceará para Santa Catarina, de Santa Catarina para o Mato Grosso, do Mato Grosso para a região sudeste, lá para a Bahia, para o Espírito Santo, para São Paulo, aeroporto, não treina, clima diferente, então tudo isso a gente tem que levar em consideração que o nosso atleta sofre muito em relação a essas variáveis. Tá? Isso aqui é uma informação que eu acho de extrema importância. Eles fizeram uns estudos, 3 jogos por semana na Europa, e eles perceberam que não há um prejuízo técnico e nem físico para quem joga as 3 vezes por semana. Rafael, mas você falou lá atrás que quem jogava 3 vezes por semana tinha mais risco de lesão. Nós estamos falando de 2 coisas diferentes.
Quem joga 3 vezes por semana em relação a 2 vezes por semana, ele tem um risco maior de lesão. Mas ele não tem queda de performance física e nem técnica por jogar 3 vezes por semana. Tá? Não houve prejuízos também na atividade de alta intensidade, porém foram observados prejuízos em atividades de baixa intensidade, o que pode explicar o alto índice de gols sofridos em bola parada. Esse prejuízo em atividade de baixa intensidade pode ser ocasionado pela falta de concentração, fruto da fadiga do sistema nervoso central. Quem aqui nunca assistiu o jogo do seu time? Aos 45 minutos do segundo tempo, o cara cruza uma bola de escanteio no seu time, o cara sobe e faz um gol de cabeça. Fala, mas não acredito que aos 45 não tem um jogador que consiga subir. Cientificamente está explicado. Se você jogar 3 vezes por semana, você não tem prejuízo, segundo esse estudo na Europa, Portugal. Hugo Folgado, o nome dele. Não há prejuízo técnico, não há prejuízo físico do ponto de vista da alta intensidade, que é o que a gente achava, que chegava no final do jogo o cara não conseguia dar um pique, em relação a quem joga 2 partidas. Na verdade, ele tem uma falha no seu sistema nervoso central. Então o cara está aqui, ó, sobe, o outro faz o gol de cabeça. Por isso que às vezes a gente vê muito erro de arbitragem em final de jogo bobo, que às vezes o cara está tão desgastado que ele não consegue tomar a decisão correta. Tá? Isso é uma coisa, assim, eu acho que talvez é a informação mais importante que eu tenho dessa palestra, que essa sobrecarga fisiológica, ela gera um desgaste psicológico, emocional, cognitivo, na tomada de decisão, nas atividades de baixa intensidade e não nas de alta intensidade. Aqui só para vocês, a gente já está chegando na reta final, aqui o que o catapult ele mensura, lembra que eu falei para vocês que não dá para dizer, mas que o atleta bem condicionado é aquele que percorre uma distância maior? Tá? Então, na verdade, o catapult ele mensura distância total percorrida em metros por minuto, distância percorrida em alta intensidade acima de 20 km por hora, isso aqui é o maior indicador de condição física no futebol, esforços repetidos. Rafael, o que são esforços repetidos? São 3 movimentos, sejam eles de sprint, aceleração ou desaceleração, no intervalo de 21 minutos. Então esse aparelhinho diz assim, ó, num determinado lance, eu dei um pique de 20 metros, eu dei um sprint de 20 metros, eu dei uma aceleração, fiz uma desaceleração. Um esforço repetido. Então, digamos que um atleta, para vocês entenderem, ele correu 15 quilômetros, o outro correu 7. Só que esse que correu 15, ele fez 10 esforços repetidos, que são dentro de 21 segundos, 3 tipos de movimentações. Esse aqui correu 15, o outro correu 7. Esse fez 5, o que correu 15 quilômetros, e esse fez 10. O melhor condicionado é o que fez os melhores esforços repetidos. Por quê, Rafael? Quem pode me responder? Eu respondi lá atrás isso, no início da palestra. Por que hoje se computa não a distância total percorrida, mas sim o número de esforços repetidos? Vocês lembram lá atrás quando eu falei que 88% das ações são aeróbias, da utilização do sistema energético aeróbio, mas o jogo se resolve anaerobicamente? Essas ações são anaeróbicas. Aceleração, desaceleração, mudança de direção. Então, o que os fisiologistas, os preparadores físicos fazem hoje? Não adianta mais eu mandar o meu atleta correr todo dia 5 km. Eu preciso treinar aceleração, desaceleração, mudança de direção e saltos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem lembra do gol do Romário em 93 na eliminatória da Copa contra o Uruguai? Que ninguém convocava o Romário, chamaram o Romário lá, o Romário foi lá e deu aquele drible no goleiro. Quem lembra aquele gol? Pô, ninguém... Vocês lembram, gente? Vocês estão com vergonha de falar a idade, mas vocês lembram. Estou olhando aqui, vocês lembram. O Mauro Silva, para quem não lembra, é mais novo, o Mauro Silva enfiou a bola, o Romário saiu, ele fez uma aceleração, chegando próximo do goleiro, ele desacelerou, ele deu um tapa na bola, ameaçou de sair para um lado, o goleiro saiu para um lado, ele mudou de direção e voltou. Então, isso seria caracterizado como um esforço repetido. Então, do ponto de vista fisiológico, hoje, de mensuração, de intensidade, de treino, o Romário seria um cara perfeito. Pelé seria um cara perfeito. Pessoas que fazem aceleração, desaceleração, mudança de direção, salto, tudo dentro de 21 segundos. E várias vezes no jogo. Então, se o Romário tinha 10 esforços repetidos dentro do jogo, o baixinho ia guardar 2, 3. Né? Ao passo que se ele corresse 15, 20 km no jogo, ele não teria a mesma efetividade. Não sei se vocês conseguiram pegar esse raciocínio. Então, hoje, o instrumento de mensuração, pelo catapult, são os esforços repetidos. Tá? Aceleração, desaceleração, mudança de direção dentro de 21 segundos. Isso conta um esforço repetido. Pô, a gente precisa ficar vendo isso no treino? Não, o GPS já te dá isso. Ó, o atleta tal fez tantas acelerações, tantos esforços repetidos.
Aqui, para quem trabalha com categoria de base, né, algumas demandas fisiológicas. Ó, distância total, isso no Atlético Paranaense, tá? Distância total percorrida, 9.702 metros no sub-20, 8.616 no sub-15, 7.500. Ou seja, um atleta do sub-15 hoje já está correndo 7 quilômetros, sub-20, 9. Rafael, por que esses números estão iguais? Porque me parece que existe um tempo diferente para cada categoria. Então, eu dividi esse tempo baseado na informação da federação e em números relativos. Hoje, a gente pode dizer que eles percorrem a mesma distância. O que isso significa? Não há diferença no processo maturacional na distância percorrida em atletas em números relativos. Então, não é isso que você tem que se preocupar com o teu atleta, Borracha. Tá? Então, não é a distância total percorrida. Então, eu vou pegar meus moleques lá do sub-15, vou mandar eles correr daqui até a Amaporã e voltar. Não precisa, não é isso que vai resolver o teu jogo. Está dizendo aqui a pesquisa do Atlético. Ó. Não sou eu que estou falando. Outra variável é a distância de alta intensidade. Tá? Acima de 20 km por hora. A mesma coisa. Ó. A gente tem em números absolutos uma diferença até visual, mas quando traz para números relativos, dividindo-se pelo tempo de jogo de cada categoria, a gente também não vê uma diferença. Então, também não é isso que vai fazer com que você ganhe o jogo do ponto de vista fisiológico nas categorias de base. É mais ou menos a mesma coisa. Para cá. E a terceira, aqui sim você encontra um resultado que te dá subsídios para você trabalhar fisiologicamente o teu atleta. Sub-20, 6,3% da distância total percorrida são feitas por esforços repetidos, aquilo que eu expliquei, 3 movimentos dentro de 21 segundos. No Sub-17, 5,6% do total da distância percorrida em esforços repetidos. E no Sub-15, 4,2%. Então a gente pega 3 parâmetros. Distância total percorrida, não há diferença nas categorias. Sprints realizados durante o jogo, não há diferença nas categorias. Esforços repetidos, há diferença significativa de categoria para categoria. Então, o que eu tenho que treinar? Esforços repetidos. Então, não adianta eu ficar perdendo tempo com o meu sub-15, mandando correr daqui lá na Graciosa e voltar, porque isso não vai fazer diferença fisiologicamente no dia do meu jogo. Quando eu quero que funcione, não funciona. Aqui eu vou dar uma passada para frente, porque é um pouco mais complexo. Eles falam, esse play load é sessão de treino, tá? Um percentual em cima da sessão de treino, que o Catapult também mensura, mas isso é um pouco mais avançado, por categoria também. E aqui ele fala para nós o que impacta nessas demandas físicas que o Catapult ele mensura, o que interfere na mensuração do Catapult. Experiência de jogo, falei que eu não quero, experiências de jogo. Então, assim, a gente já ouviu falar, né, quem mexe com futebol, que quando o cara ele vai ficando mais velho, ele joga na talho, né? Ele tem uma experiência de jogo, ele vai na talho, ele não corre errado. Juvenilzão corre para tudo que é lado, desordenado, né? Tempo de bola e jogo e bola parada. Então, se você for fazer uma pesquisa, isso influencia. Se eu vou estar com o GPS marcando aqui a distância percorrida, número de aceleração, desaceleração, saltos, desacelerações, saltos, esforços repetidos, o tempo em que a bola está de jogo vai influenciar na minha mensuração. O nível do adversário, obviamente, né? Se eu vou pegar lá, o Flamengo vai pegar lá o Botafogo, alguém é botafoguense aqui, não? Falei Botafogo, acho que não deve ter ninguém. É um nível de adversário, mas se o Flamengo pegar o Palmeiras, é um outro nível de adversário. Isso interfere também na mensuração do Catapult. O tempo total de jogo, as dimensões do campo, porque a gente está falando em distâncias totais percorridas, sprints, esforços repetidos, então dependendo da dimensão do campo isso tem interferência. Distância percorrida com e sem a bola, a gente já viu pesquisas lá atrás que o cabeça de bagre corre mais sem a bola e o bom jogador corre mais com a bola, né? Estado maturacional, isso interfere muito também, e os modelos de jogo. O meu orientador de doutorado, ele sempre falou para mim assim, quando você é fisiologista de uma equipe, você tem que estar envolvido com a questão tática do teu treinador, porque tudo é sistêmico, né? Se eu mexo esse dedo aqui, não é só o dedo que está mexendo, tem todo um sistema neuromuscular, uma ativação neuromuscular em que teu cérebro, teu sistema sensorial recebe informação, ativa o sistema neuromuscular e até chegar a informação para mexer o dedo. Futebol é a mesma coisa. Se você tem um time como o México, que joga lá atrás, que os caras saem em velocidade, como fizeram com a Alemanha, você tem que trabalhar de uma forma. Para você trabalhar de uma forma, o teu fisiologista tem que fazer um diagnóstico da tua real condição, dos teus marcadores bioquímicos e fisiológicos. Se você tem um time que sufoca o adversário, que marca pressão, que joga no campo do adversário, é outra preocupação. Então, quando as pessoas disserem, igual um treinador disse para um amigo meu fisiologista, você tem que se preocupar com a parte de fisiologia, eu me preocupo com a parte tática, você está equivocado.
eu como fisiologista, eu tenho que entender como que o nosso time joga, para eu preparar os meus atletas junto com o preparador físico para essa forma de jogar. Tá? Aqui é aquele artigo que a gente já falou lá atrás, tá? Então aqui é uma forma de mensurar carga de treinamento, então a escala de Borg de 0 a 10 e tempo. Então digamos que o cara reportou 5 no exercício e ele fez 30 minutos de exercício, você multiplica um pelo outro, dá 150. Eles usam muito isso, tá? A PSE e o tempo. Multiplica, chamam de unidades arbitrárias. Então são 150 unidades arbitrárias. Então é uma forma do cara controlar o tempo e a PSE. Às vezes a PSE foi alta, mas o tempo foi baixo. Às vezes a PSE foi baixa e o tempo foi alto. Tá? Então esse estudo traz isso. Isso aqui é um treino. Quem tem a oportunidade, às vezes, de me ver lá na pista, eu faço muito isso, né, Vitor? Aceleração e desaceleração. Tá? Então, isso aqui, nesse curso, estava o fisiologista do Leicester, da Inglaterra. E ele falou que lá só se faz isso, ó. Treino simples, rápido e eficiente. Esses dias eu vi um cara, jogador de futebol, correndo lá em volta da pista. Ele dava umas 4 voltas, daí ele recuperava. Vou falar nomes. Ele dava umas 4, eu falei, o que você está fazendo? Ah, estou treinando para me recuperar. Você faz isso no jogo? Quem dá 4 voltas num campo de futebol sem parar no jogo? Ninguém. Então aqui, ó, acelerou, aumenta a velocidade, aceleração, sprint, desaceleração, volta. E aí você pode controlar a tua intensidade pelo número de séries. Por exemplo, eu faço 10 séries com 2 intensidades e uma recuperação, uma série. 2 intensidades e uma recuperação, 2 séries. Eu faço 10. Aí de acordo com a capacidade física de cada um, né, com o nível de treinamento de cada um. Mas isso é o que se faz na Europa. Simplesmente trabalho simples de aceleração e desaceleração. Induzir ao dano da célula muscular através da contração excêntrica na fase de desaceleração. É isso que vai te dar ganho de performance. Quem trabalha com musculação sabe que você tem o ganho na hipertrofia na fase excêntrica. E aqui é a mesma coisa, eles trabalham com a fase excêntrica. Tá? Isso não foi dito por mim, é o fisiologista do Leicester. Aqui eles falam um pouquinho sobre prevenção de lesão. É flexão nórdica. Né? Antigamente se preconizava muito, Luan, que para ter força, potência no chute, os caras se matavam no leg press, no extensor, trabalhava quadríceps. Agora eles entendem que é o core. Né? Então, se você não tem a tua casa, teu centro de força bem preparado, vai comprometer todos os outros sistemas para vocês. Aqui eu vou pular, porque são só dados, tá? E para finalizar, a gente vai falar aqui do campo reduzido. Lembra que eu falei para vocês que tem objetivos, os campos reduzidos? Né? Então, quando você falar assim, a gente tem 3 objetivos principais para trabalhar campos reduzidos. Metabólicos, neurais e neuromusculares. Então, aqui vocês podem perceber que a gente tem campos com dimensões maiores e muitos jogadores, apesar de ser campo reduzido. Não é a dimensão oficial. Digamos que isso aqui seja um pouco maior que um campo de society, ali, talvez um campo do campestre, um campo do harmonia. Poucos jogadores. Por que metabólicos? Porque aqui você gera uma reação biológica, alterações biológicas dentro do organismo. Você vai ter uma distância percorrida maior, você vai ter maior número de sprints. Tá? O segundo objetivo é neural. Você pode ver que tem poucos jogadores e distância pequena, menor que uma quadra de futsal. Nenhuma chega a uma quadra de futsal aqui. Número de jogadores pequenos. Por que neural? Porque eu tenho que tomar decisão. Então, Gomes, se eu estou 3 contra 3, eu tenho que tocar, eu tenho que me movimentar, eu tenho que aparecer, eu tenho que aproximar. Meu companheiro vai ficar com a bola e não vai ter opção. Então, por isso neural, por isso cognitivo. E os neuromusculares, que são intermediários, ó, campos um pouco menores que aqueles ali do metabólicos e menos jogadores. Então, isso vai me induzir a acelerações e desacelerações. Acelerações e desacelerações. Então, se eu quero trabalhar um pouco mais distância percorrida, metabólico. Campo maior, maior número de jogadores. Se eu quero trabalhar aceleração e desaceleração, gerar o dano da célula muscular através da fase excêntrica, campos médios com uma quantidade média de jogadores. Se eu quero trabalhar o cognitivo, o neural, a tomada de decisão, campos pequenos com poucos jogadores. E para a gente dizer como a gente é evoluído no futebol, isso aqui é uma estrutura de um time de futebol americano que eles ficam lá acompanhando os jogos. Né? Então, quando a gente ainda está lá com auxiliar técnico, com um radinho walkie-talkie passando lá para o cara lá embaixo, né? Os caras têm toda essa estrutura aí para monitorar um time. Me parece que agora eles já têm análise de desempenho
Eles têm aplicativos no celular, o Corinthians faz isso, eu acredito que os outros times devem fazer também. No caso do Corinthians não está funcionando muito, porque não vem ganhando, mas funcionou até o ano passado, que eles controlam todas essas variáveis e no intervalo do jogo isso é enviado no máximo 2 minutos para cada atleta com o desempenho dele dentro da partida. Então no intervalo do jogo o atleta recebe o celular, ele vai receber pelo aplicativo dele, os números dele no jogo, por onde que o cara atacou, variáveis táticas, físicas, só não pode receber mensagem da mulher, do filho, né? O filho esquece de trazer o lanche, ou a mulher, o filho está passando mal, está doente, aí o cara já não volta a jogar, tá? Então, concluindo para vocês essa palestra. Atualmente, nos esportes intermitentes, entenda-se por intermitentes, aqueles que variam capacidades físicas aeróbias e anaeróbias, sistemas energéticos. Tão importante quanto a distância total percorrida em uma partida é a qualidade da mesma. Eu acho que isso ficou muito claro, né? Então hoje, se você quer mensurar o teu atleta, esforços repetidos. Se você quer treinar o teu atleta futebol, esforços repetidos. Não mais distância percorrida, que era antigamente, né? O auxílio tecnológico é de suma importância para a obtenção de melhores resultados relacionados à performance, cujos mesmos são provenientes das análises realizadas por meio desse auxílio. Então, todas as informações, elas são necessárias para a nossa tomada de decisão. Mas quem toma a decisão, realmente, é a pessoa que está sentada lá, que está sendo chamada de burro. Trabalhar com atleta, o Leandro sabe disso, porque o atletismo hoje também é uma referência nossa, é totalmente diferente de trabalhar com um ser humano normal. Você induz o indivíduo a uma sobrecarga tão grande, né, e quem trabalha até com mulher tem a questão hormonal, é diferente, né, chega às vezes mal-humorado, alguma coisa e tal. Então é difícil trabalhar com um atleta de alto rendimento, né? Se o cara tiver um probleminha, se o cara estiver estressado, cortisol, produção de cortisol, cataboliza, não anaboliza, deixa de produzir hormônios anabolizantes, isso leva a uma queda de desempenho, isso leva a uma série de lesões, né? Às vezes quando as pessoas falam assim, pô, é difícil ser o Neymar. Claro que é difícil ser o Neymar, é muito difícil, não dá pra gente brincar com isso, mas é difícil ser o Phelps, é difícil ser o Usain Bolt, é difícil ser o Federer. Todo atleta de rendimento, ele tem que abrir mão de alguma coisa na vida dele para ele chegar onde chegou. Não é só o Neymar que faz isso. Todos fazem. Isso é uma vida de sacrifício para muita gente. Tem gente que perde a infância em algumas modalidades, perde a adolescência, né, perde uma parte da fase adulta para depois que encerra a carreira lá com 30 e poucos, começar a poder desfrutar de algumas coisas na vida. Então não é fácil realmente. Então trabalhar com atleta é diferente de trabalhar com ser humano. Principalmente esporte individual, que o cara tem que estar 100%. Porque no futebol ainda o cara se socializa ali e tal, brinca, se ele não estiver legal e não for um cara que contamina um grupo, você consegue seguir teu treino normal. Mas no individual depende muito também do momento que a pessoa está para o treinamento. E, por fim, a frase mais importante. O olho humano percebe, mas não tem régua para medir aquilo que a ciência mede. Quem trabalha com personal sabe disso. A gente tem muito personal, mas qual é aquele que efetivamente traz resultado? Né? Nós temos 168 horas na semana, se eu não estou enganado. É mais fácil as 2 horas que você está com o teu personal interferir no 166, ou é mais fácil 166 horas que ele não está com você interferindo nas tuas 2? Né? Então, o olho humano percebe, mas ele não mede. Então, quem mede é a ciência. E a ciência está disponível aí para que a gente possa aprender e evoluir. Tá certo? Agradeço a presença de vocês. Henrique agora pode encerrar aí. Tá? Gostaria de agradecer a todos, né, o pessoal da Uniaselv, o pessoal da TV Zap, né, os convidados que tiveram aí. E